E aí galera, essa é a série Entenda o Bicho e o assunto de hoje é inverno. Fica bom isso, mano. E aí galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre as necessidades dos répteis, principalmente nessa época do ano que a gente está no inverno. Os répteis, por si, têm uma necessidade básica em relação a aquecimento e iluminação. Isso durante o ano todo, né? No inverno, essa necessidade tem que ser suprida da mesma forma. No nosso caso da Pet Hobby, a gente está localizado em São Paulo, que é a região sudeste do Brasil. Nessa região, a gente vai usar ela como exemplo, o clima, durante o ano, ele muda bastante. E quando é frio, o frio vem pra valer mesmo. Então aqui, para suprir algumas necessidades desses animais, a gente utiliza de alguns equipamentos que eu vou mostrar para vocês. Em outras regiões do país, se você cria esses bichos em cativeiro, você precisa também suprir essas necessidades. Porque na maioria das vezes, o seu bicho não vai ficar no quintal, se tratando de répteis. Normalmente ele fica dentro de um terrário, onde ele vai receber luz artificial e aquecimento artificial também. O primeiro parâmetro básico para manutenção de répteis é a temperatura. E existem algumas formas de se manter um parâmetro legal para o seu bicho ficar confortável. Uma primeira forma de se fazer isso é utilizando essas pedras aquecedoras, né? Essas pedras aquecidas. Só que tome cuidado, não são todos os bichos que podem utilizar essa pedra como fonte de aquecimento constante. Por quê? No Brasil, alguns criadores cometem um erro, né, muito comum, que é oferecer essa pedra como fonte de aquecimento para iguanas, por exemplo. Iguanas são animais arborícolas, né? Na natureza, ela fica escalando e fica no topo, na copa de árvores, e lá ela recebe um outro tipo de aquecimento. Primeiro que as regiões onde elas habitam já são quentes, e segundo que elas recebem luz solar como fonte de aquecimento. Pedras aquecidas são mais apropriadas para répteis desérticos, onde esses répteis em seu ambiente natural, eles procuram essas pedras naturais que ficam expostas ao calor do sol durante um dia todo, e eles utilizam essa rocha aquecida para se manter quente, principalmente à noite, onde essa pedra vai se manter quente por mais algumas horas durante a noite, e eles conseguem tirar dali alguma fonte de aquecimento. É certo que todos os répteis podem utilizar essa pedra para auxiliar no sistema digestivo dele, né? Eles se apoiam aqui, e isso dá uma acelerada no processo de digestão do bicho. Essas pedras não podem ser oferecidas como fonte única de aquecimento para o seu animal. Por quê? Principalmente para quem mora em regiões muito frias, o que acontece? Você acaba esquentando o corpo do animal, mas o seu animal continua respirando o ar gelado. E é aí que você causa algumas doenças respiratórias do seu bicho. Para animais desérticos é uma fonte legal sim de aquecimento, principalmente para ajudar na digestão, mas outra fonte muito legal de aquecimento seriam as lâmpadas de Baskin, né? Que são lâmpadas que fornecem um calor pela luz, né? São lâmpadas muito legais, eu vou mostrar ela funcionando. Você vai ver que ela tem um efeito bem legal. O legal das lâmpadas de Baskin é que além de calor, elas fornecem também uma radiação chamada de radiação UVA. Essa radiação, ela tem um papel muito importante para os répteis, que é em relação à visão. Os répteis, eles enxergam mais cores que a gente. Os olhos deles são preparados para enxergar mais cores do que o ser humano consegue enxergar. E para que isso serve? Existe um fenômeno, principalmente, isso é muito importante, principalmente para répteis herbívoros. Existe um fenômeno chamado fotoluminescência, que é a emissão de cores ou de luz a partir das folhas das plantas. E isso acontece quando elas estão expostas a esse tipo de radiação, radiação UVA. Esse efeito de fotoluminescência atrai a atenção dos répteis herbívoros, e é ali que eles vão identificar o seu alimento. Então isso é muito importante. Se o seu bicho não está se alimentando, pode ser isso, pode ser falta de radiação UVA. Ele estimula comportamentos de alimentação, de reprodução, comportamento natural do animal. É a radiação UVA que vai fornecer isso para o seu bicho. Essa lâmpada tem radiação UVA, além do aquecimento.
né? Ela é indicada para todos os tipos de répteis, sejam eles desérticos ou de floresta. A gente não indica muito para anfíbios, porque ela tende a tirar um pouco da umidade do ar. Legal? Eu vou demonstrar como ela consegue aumentar rapidamente a temperatura de um ambiente. Eu tenho aqui um termômetro digital, eu vou pedir para a câmera mostrar bem pertinho, e eu vou colocar o sensor aqui. E a gente vai acelerar um pouco o vídeo. Olha como chama a atenção do réptil, ó. Ele estava bem paradinho e agora ele está se movimentando para perto da lâmpada. Porque ele enxergou a fotoluminescência que essa radiação destacou em alguns objetos da mesa, né? Todo tipo de objeto emite esse tipo de efeito. E ele está enxergando naquele fio, ó. Se você reparar, ele está investigando aquele fio porque algum efeito está trazendo. Vou continuar mostrando aqui para ver quanto tempo essa lâmpada demora para chegar a uns 30 graus mais ou menos de temperatura. Legal. A gente viu quanto tempo que demorou, foi bem rápido para essa lâmpada chegar a 30 graus, num ambiente aberto. No seu terrário, esse efeito é muito mais rápido. E aí é interessante você saber dimensionar a quantidade de watts da lâmpada que você vai escolher com o tamanho do seu terrário, né? Essa lâmpada, ela está disponível em 25 watts, em 50 watts, tem de 100 watts e 75 watts. Isso você vai escolher de acordo com o tamanho do seu terrário, tá? Uma lâmpada de 25 watts, a gente aconselha para um terrário de em média 100 litros, tá? De 50 watts, 150 litros e assim por diante, né? Procure dimensionar bem para que você não acabe esquentando o terrário inteiro, tá? E tem que existir no terrário áreas de temperatura gradiente, ou seja, temperatura mais quente num lugar e mais fria em outro, para que o animal possa escolher em qual temperatura ele quer se regular, quer regular o corpo. Outra fonte de calor bem legal, eu gosto muito, são as lâmpadas infrared ou infravermelho. Essas lâmpadas, elas são legais porque você pode oferecer um aquecimento 24 horas, 24 horas de aquecimento para os animais que precisam de 24 horas de aquecimento. Ela não vai perturbar o sono do seu bicho porque a luz visível é bem pouquinho, é cerca de 10% apenas de luz visível, e o restante é uma luz, não existe nenhuma tradução certa para isso, mas é uma luz sensível, é uma luz que você sente ela. Você não consegue enxergar, mas você sente um calor, né? Essas lâmpadas, uma curiosidade bem legal, alguns médicos e alguns estudos acreditam que essa lâmpada tem efeitos até medicinais, né? Muita gente usa a lâmpada infravermelho para curar lesões musculares e tudo isso. É uma lâmpada bem legal. Ela emite bastante calor, bem rápido, tá? E não atrapalha o sono do bicho, que é o melhor, né? Ela tem cerca de 10% apenas de luz visível e essa luz é vermelha, que é uma das cores que eles menos enxergam, né, no caso de luz, são os tons vermelhados. Vou mostrar com ela ligando, você vai ver que ela faz bem pouquinha luz mesmo. É bem pouca luz, vermelha, tá? Isso à noite fica um foco bem centralizado, você vê que não espalha muito. E, gente, daqui eu já sinto alguma coisa, já dá para sentir um calor a essa distância. Já dá para sentir bastante. Eu vou colocar o termômetro para a gente ver a evolução, em quanto tempo ela consegue esquentar um ambiente, só para a gente ter uma noção. De novo vou mostrar para o câmera.
25 graus, câmera. Vai começar a aumentar já já. Vou deixar até longe pra gente ver como é que funciona. Então galera, a gente viu que é bem rápido, ela tem um efeito bem rápido de aquecimento. Porque ela tem um foco muito centralizado, tá? Isso é bem legal para você deixar apenas uma parte do terrário quente. Fica bem legal, você pode deixar ela ligada 24 horas ou sempre que precisar. Eu, por exemplo, eu gosto de usar ela só quando está muito frio mesmo. Aí eu ligo a infrared ou qualquer outra lâmpada de aquecimento. Normalmente nos meus terrários, quando está um tempo quente de verão, eu deixo apenas as lâmpadas UVB ligadas. As lâmpadas de aquecimento eu deixo todas desligadas, né? Até porque gera um consumo menor, né? Utilizando dessa forma um consumo menor de eletricidade. A gente está gravando durante o dia e não vai ficar muito escuro, mas a gente vai apagar as luzes só para você ter uma noção melhor do foco dessa lâmpada. Olha que legal, essa cor de luz não atrapalha o sono do animal, é uma luz que ele pouco enxerga, tá? E ele pouco vai conseguir identificar qualquer coisa nesse tom de coloração, tá? Porém, o aquecimento do bicho é praticamente instantâneo. Novamente galera, só para lembrar, procure dimensionar muito bem a quantidade de watts, tá? Da lâmpada para o tamanho do seu terrário. Tome cuidado para você não usar muitos watts com um terrário pequeno. Se você tiver qualquer dúvida sobre como dimensionar a quantidade de watts para o tamanho do seu terrário, você pode ligar aqui pra gente ou mandar um e-mail ou vir até a loja e a gente te explica como é que funciona certinho. Mas não vai andar colocando lâmpada acima do recomendado, você pode prejudicar o seu animal. Uma fonte de calor bem legal para animais de floresta é essa lâmpada. Essa lâmpada é a Daylight da Zoomed. Ela é confeccionada em vidro azul. Não é um vidro pintado, tá galera? É diferente, esse vidro já é azul. Essa lâmpada, ela é legal para animais de floresta porque ela vai emitir um calor que não é focalizado. Ela não vai centralizar um calor ali em uma área, assim como faz a Baskin e a infrared. Essa lâmpada ela vai esquentar o ambiente como um todo do terrário. Vai esquentar por igual todo o terrário. Ela é legal para animais de floresta porque ela emite um calor bem sutil, que não vai tirar a umidade do ar de dentro do terrário. Isso é muito recomendado para quem tem camaleão ou para quem tem dendrobatas, né? Animais que precisam de bastante umidade, anfíbios, salamandras, sapos. Essa é uma iluminação legal. Ela vai emitir um pouco de UVA, que é importante para fazer aquele efeito de fotoluminescência, né? Que ajuda bastante os animais, e calor. Né? Além da luz visível, né? Vai ajudar os animais a enxergar o terrário. Uma lâmpada bem legal. Tá? Eu vou ligar ela, vou mostrar. Eu não vou testar o aquecimento dela, assim como eu fiz com as outras lâmpadas, porque ela vai demorar bastante para esquentar. Né? Ela não tem um aquecimento tão instantâneo quanto das outras lâmpadas. Né? Mas ela vai fazer um papel de aquecimento também. Você vê que ela emite pouca luz, mas essa luz já é bem espalhada. Você vê que é uma luz que não tem foco. Ela se espalha bastante e é uma fonte bem legal de calor também para os seus animais. Isso aqui, pessoal, é uma lâmpada cerâmica. Isso aqui não vai emitir luz nenhuma, tá? Ela vai emitir apenas calor. É uma lâmpada de cerâmica, onde ela tem um dissipador, né, aqui na ponta, e ela, conectada à rede elétrica, ela esquenta. Ela tem uma resistência dentro dela, esquenta e emite o calor. Claro que para ela emitir o calor, ela precisa de ajuda de uma luminária, onde ela vai conseguir dissipar esse calor para dentro do terrário. Tá? Eu vou conectar, a gente não vai ver luz, provavelmente a gente vai ver apenas um aquecimento dela aqui. Eu posso fazer um teste com o nosso termômetro, e a gente vê o quanto tempo ela demora para aquecer o ambiente. Eu vou tentar mostrar aqui quanto tempo ela demora para aquecer o ambiente. Só que essa lâmpada ela tem uma emissão de calor bem diferenciada. O fabricante recomenda
que a gente coloque essa lâmpada Stalin em terrários úmidos ou de grandes portes, tá? Por quê? Ela tira um pouco da umidade, né, do lugar, não muito. Por isso ela é indicada para terrários úmidos. E para lugares grandes, por quê? Justamente por causa da umidade, porque aí demora mais para ela acabar com a umidade. Uma dica bem legal se você for usar isso, por exemplo, para aves ou para répteis em terrários bem grandes, que você forneça a umidade também, né? Umas toalhas molhadas ou umas fontes de água mesmo, dessas artificiais mesmo, pode ser. E você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Galera, a gente viu que é bem rápido a essa distância, lógico. Mas lembrando que ela vai dissipar numa área muito maior, né, o calor. É uma fonte bem legal para quem tem os animais dentro de casa. Novamente, ela pode ser usada para aves, né? É uma lâmpada bem legal para isso, para você fornecer o aquecimento para aves também, dentro de casa. Uma coisa que é muito importante saber é que essas lâmpadas que a gente mostrou, elas não podem ser ligadas em qualquer lugar. Muita gente comete o erro de ligar essas lâmpadas que são para aquecimento, né, e emitem algum tipo de radiação em luminárias comuns. Muitas dessas luminárias comuns são compostas por plásticos e materiais que não são compatíveis. O correto é utilizar luminárias compatíveis, luminárias destinadas para esse emprego. A gente tem disponível luminárias específicas para se utilizar com esse tipo de lâmpada. São preparadas e projetadas para dissipar o calor, espalhar a luz ou a radiação que está sendo utilizada e também desenvolvidos e projetados para suportar o calor. Você vê que o soquete ele é de cerâmica, mas não é uma cerâmica comum. É uma cerâmica bem grossa, bem robusta, que suporta altas temperaturas, né? Muita gente utiliza luminárias comuns, né? Luminárias de escritório, né? E coisas do tipo. E cometem um grande erro, porque na maioria das vezes os fios não são preparados para suportar altas temperaturas ou os soquetes não são preparados. A gente tem luminárias assim, com essa opção de clipe, que facilita bastante, né? É muito legal para quem vai prender em algum lugar, né, e deixar ela fixada. E tem também a opção, como essa aqui da Zoomed, que é a Deep Dome. Essa Deep Dome você pode pendurar ela com cabos de aço ou com suportes, né, específicos também, né? Ou você pode simplesmente apoiá-las em cima do terrário, para que a luz penetre no terrário pelas telas, né, pela tela de proteção. São luminárias bem bacanas, resistentes, dissipam o calor, espalham a luz e a radiação e são projetadas para suportar altas temperaturas. Utilize, como dica, a gente deixa essas luminárias da Zoomed, na Deep Dome. Utilizem essas luminárias, é muito importante para a segurança do animal e da sua casa. Uma dica bem legal para você conseguir uma temperatura gradiente no terrário é a utilização desse adesivo. Esse, no caso da Zoomed, tem um consumo muito baixo de energia para você conseguir fazer um gradiente super... Ele é muito prático, bem fácil de ser instalado e consome bem pouca energia, tá? Ele é legal porque ele vai deixar uma temperatura mais alta numa extremidade do terrário e outra mais fria em outra extremidade. Dessa forma você consegue fazer com que o seu animal escolha, tenha a opção de escolher em qual temperatura ele vai ficar. Se ele quer no mais frio, na temperatura média ou na temperatura mais alta. Eu indico que você instale esse adesivo no lado oposto da onde estão alimento dele, pote de água. Deixa do lado oposto para que você não aqueça esses elementos. A instalação é muito simples, é um adesivo, tá, gente? Ó. Você tira esse papel protetor e posiciona em um lado do terrário. Aqui ela já vai fornecer uma temperatura gradiente. Há casos de você utilizar esse mesmo adesivo embaixo do terrário. Para isso, você precisa remover o isopor que vem na maioria das vezes embaixo do terrário e precisa que a mesa ou o móvel onde você apoia o seu terrário
seja vazado para o fundo, ou seja, o vidro de baixo do seu terrário seja visível você olhando por baixo do móvel. Por quê? Para que você não abafe esse equipamento e não acabe causando um incêndio. Eu vou mostrar uma imagem da própria Zoomed como eles indicam fazer esse tipo de instalação, tá? Você utilizar ele no fundo do terrário é muito indicado para quem tem cobras. Elas gostam de ter o substrato mais quentinho, algumas espécies, né? É muito indicado. Eu gosto muito de usar na lateral mesmo. Eu proporciono ali uma temperatura gradiente, onde o animal vai poder escolher com bastante facilidade aonde ele quer ficar. É lógico que isso aqui não é um terrário adequado para animal nenhum, né? Isso aqui é muito pequeno. Esse modelo de equipamento atende, esse aqui no caso, de aquários de 40 a 80 litros, e a gente tem modelos que atendem até aquários de 120 litros, terrários de 120 litros. São modelos maiores, a gente vai colocar a imagem para vocês olharem. É muito importante que se tenha um controle da temperatura que você está oferecendo para o seu animal. Para que você tenha um controle, você precisa saber a temperatura que está sendo oferecida no terrário. Para isso, a gente utiliza desses pequenos equipamentos aqui, na verdade são termômetros, né? A gente tem na opção digital, que é bem legal, bem prática, na opção analógico. Tem gente que confia mais no analógico, que são bem legais também e são mais baratos. A gente tem essa opção bem bacana, que é o termômetro com higrômetro. Isso aqui é bem legal porque ele, além da temperatura, ele vai medir a umidade que você tem dentro do terrário. Para alguns répteis tropicais, a umidade é essencial, né? Então, para que você saiba precisamente a umidade que você tem dentro do seu terrário, é legal utilizar esse. É bacana você fazer a utilização de dois desses. Um na extremidade mais quente do terrário e o outro na extremidade mais fria. Aí você vai saber a temperatura que está acontecendo ali, que está sendo oferecida em cada extremidade do seu terrário em tempo real. É legal a utilização de dois equipamentos como este. São bem fáceis de instalar, basta posicionar eles ou colá-los no vidro traseiro do terrário. No caso, se o seu terrário for de madeira, fixa ele com um parafuso. É bem simples de instalar. O digital também não tem muito segredo, é bem facinho também. São equipamentos bem legais e não são muito caros. A gente consegue adquirir bem fácil. A gente tem na loja, se você tiver dificuldade de encontrar, entre em contato com a gente envia para você. O fator mais importante em um terrário para répteis é a lâmpada UVB. Essa lâmpada ela tem uma função que evita, né, algumas doenças ósseas no animal. Os répteis eles se alimentam. Nesse alimento que ele consome existem algumas vitaminas, dentre elas a vitamina D3. Essa vitamina D3 ela precisa ser sintetizada para virar cálcio. E esse processo só é possível se o animal for exposto a esse tipo de radiação UVB. Essa lâmpada ela foi desenvolvida para proporcionar 0,5% de UVB, que é o necessário para animais de floresta, né? Que ela simula ali mais ou menos a radiação que consegue penetrar pela copa das árvores. Existe um outro modelo desenvolvido para répteis desérticos, que tem um nível de radiação muito maior. Essas lâmpadas elas devem ser trocadas dentro de um período de 1 ano, tá? Isso se ela for utilizada dentro de um fotoperíodo normal de no máximo 12 horas por dia. Fazendo o fotoperíodo dessa forma, você vai precisar trocar essa luminária dentro de 1 ano, porque ela perde a eficiência de UVB dela. O que é muito legal em algumas lâmpadas, elas vêm com um marcador que você cola na lâmpada. Isso é um adesivo, você cola na lâmpada e cola o ano que você comprou, né, dentro, indicando o mês. No próximo ano, quando chegar no mês que você indicou, é hora de trocar a lâmpada, tá? Aí você consegue continuar a fornecer radiação UVB para o seu animal. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Todos esses produtos vocês encontram na nossa página da internet. O link vai estar aqui embaixo. A gente tem Mercado Livre também. O link da nossa página no Mercado Livre vai estar também aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Fiquem atentos aos próximos Entenda o Seu Bicho, né? Muitas dicas legais para vocês. Valeu! Vai. 1, 2, 3. Não, mano, sai daí, velho. Sai daí. Ah, nunca posso aparecer.
Ai, caramba, mano. Ele aparecer pelo menos uma vez. Você já tem seu canal.